Se você acha que tem metabolismo lento, você pode até estar certo. Mas vem cá, deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha te explicado com clareza. Na maioria das vezes, o seu metabolismo ele não está lento por conta de uma doença. Ele está adaptado a esses seus hábitos péssimos. E o nosso corpo ele é extremamente eficiente a se adaptar, seja para algo bom ou para algo ruim. Metabolismo não é só gasto calórico, envolve uma gama de coisas. Taxa metabólica basal, massa muscular, sensibilidade à insulina, funções mitocondriais, hormônios tireoidianos, testosterona, estrogênio, cortisol, sistema nervoso autônomo e até o sono. É o seu corpo que, através disso, decide gastar ou economizar energia. E isso é com base 100% nos sinais daquilo que você está vivendo e que você sinaliza para ele dia após dia. Deixa eu te contar. Se o sinal é escassez, o seu corpo vai economizar. Se é um sinal de inflamação, ele vai travar. E se for um estresse, ele vai priorizar sobrevivência. Metabolismo é basicamente uma resposta adaptativa ao que você está vivendo no seu dia a dia. E agora eu vou te trazer 7 formas de como você pode estar destruindo o seu metabolismo e você nem sabia. Mas antes disso, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, que eu tenho certeza que essas informações vão fazer total diferença no seu dia a dia. Primeiro sinal, o básico, dormindo pouco. Basicamente, um sinal silencioso que vai fazer muita diferença para o seu corpo. A privação de sono vai te trazer aumento de cortisol, redução de hormônio tireoidiano, principalmente o T3, que é um hormônio bioativo. Reduz testosterona, aumenta a grelina, reduz leptina, que são os 2 hormônios que vão controlar fome e saciedade, respectivamente. Então imagina, você está dormindo mal, você vai acordar cansado, com mais fome e com uma piora da sensibilidade à insulina. E depois, é o metabolismo que está travado? Segundo, e isso você pode estar cometendo achando que está fazendo a coisa certa. Dietas extremamente restritivas por um tempo muito prolongado, além de um déficit calórico muito agressivo. Isso vai reduzir gasto energético basal, vai reduzir gasto energético no seu exercício, vai mexer na sua tireoide, reduzindo seus hormônios tireoidianos também, além de provavelmente você perder massa muscular. O corpo ele entende que ele está passando por uma ameaça, uma escassez, ele vai te assassinar. Não porque ele está te odiando, mas é porque ele quer te proteger. O terceiro é a baixa ingestão de proteínas. Isso eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar que é necessário comer bastante proteína. Sim, porque o músculo ele é um tecido metabolicamente ativo. Menos músculo é igual a menor gasto energético. Isso vai travar sua resistência à insulina. Maior tendência a acumular gordura. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo não consome nem a metade da quantidade de proteína que deveria estar consumindo no dia a dia. O quarto ponto é o estresse crônico. Aqui a gente vai estar falando de um hormônio chamado cortisol. Cortisol alto cronicamente vai fazer com que o seu corpo entre num processo de estresse crônico. Que o nosso corpo foi feito para ter picos de estresse, não o dia todo, todos os dias, com um excesso de estresse. Com isso você vai ter aumento de resistência à insulina, facilita o acúmulo de gordura visceral. Afinal, o seu corpo ele vai precisar de uma reserva de emergência para essa vida louca que você está vivendo. Vai piorar o seu sono, aumenta a sua compulsão e aumenta a sua necessidade de recompensa, principalmente ali 5, 6 da tarde, onde você vai querer comer um docinho. Você quer mesmo o resultado do seu corpo metabolicamente vivendo num estresse full constante? O quinto ponto é o treino mal estruturado. Treinar demais sem estratégia. Tu tá achando que você é quem? O Seban? Não, né? Porque até ele treina com estratégia. Bastante? Sim, mas com estratégia. Já você só tá fazendo loucura. Inflamação elevada por sobrecarga, recuperação inadequada, queda de performance, aumento de cortisol crônico. Claro, treinar pouco, ser sedentário, também é ruim. É loucura. Mas treinar em exagero vai te levar a um overtraining que vai causar um estresse crônico no seu corpo, que vai prejudicar tudo, travar tudo. O seu metabolismo ele vai responder a um estímulo correto, estratégico, não um sofrimento aleatório. Sexto, sedentarismo disfarçado. Você tá aí treinando 1 hora por dia, caminhando aquela caminhadinha sem vergonha, ou até mesmo indo para academia, fazendo um treino, mas você passa 10 horas do seu dia sentado sem pôr o pé no chão. Isso vai piorar sua sensibilidade à insulina, o seu gasto energético diário vai embora,
As mitocôndrias, que são os motores das nossas células, adeus, e provavelmente o seu sistema vascular já era. Metabolismo não é só você estimular naquela 1 hora que você está na academia. É movimento diário também. Em sétimo lugar, eu tenho certeza que essa você está errada. Tenho certeza absoluta. Não beber água o suficiente. Você tá achando que você é o quê? Uma planta que precisa beber uma gota de água por dia? E não, café não vai contar, Coca Zero não conta, suco muito menos. Eu vou explicar basicamente uma fisiologia simples para você entender de uma vez por todas o porquê você tem que viver com uma garrafa de água. Uma desidratação do seu corpo leve já vai ser suficiente para aumentar seu cortisol, reduzir o volume de sangue que está correndo nas suas veias, piorar o transporte de nutrientes, reduzir performance muscular e diminuir a eficiência das suas mitocôndrias. Água é basicamente essencial para reações metabólicas, transporte de glicose e aminoácidos ao longo do seu corpo, termogênese, produção de energia, lipólise, quebra de gordura, função do seu rim e do seu fígado. Você quer queimar gordura realmente com o sistema todo desidratado? Tu tá de sacanagem comigo, né? O metabolismo ele depende de um sistema interno adequado, inclusive para oxidar gordura. Então vamos falar a verdade? Na maioria das vezes, o problema do seu metabolismo que está lento não é a sua tireoide. Não é o metabolismo que está lento por conta de uma doença. É você com sono ruim, estratégia ruim, falta de massa muscular, estresse descontrolado, dieta mal conduzida. E, claro, tá seco, sem água. Você não tem um metabolismo lento. Você tem um metabolismo que você merece, mal sinalizado. Mas vamos lá, isso é uma excelente notícia, porque aqui agora você sabe o que você está fazendo de errado e a gente consegue corrigir. Agora que eu já te mostrei 7 coisas que você pode estar fazendo para desacelerar seu metabolismo, comenta aqui para mim agora o que você está fazendo que você não sabia que está desacelerando seu metabolismo e agora você começou a ver e vai mudar. Mas como nem tudo também são coisas ruins, eu vou te trazer as 7 estratégias para como você melhorar e acelerar o seu metabolismo. E a primeira eu considero como a base de tudo. Dormir de 7 a 8 horas por noite. E olha, tô falando sobre dormir, não é só ir pra cama e ficar mexendo no celular, é realmente dormir. Portanto, vamos lá, vamos fazer uma estratégia. Tenta deitar e dormir por volta ali de até 11 horas, pelo menos. Pare de usar o seu celular ali por volta das 9h30, 10 horas, 1 hora e meia antes de você dormir. Deixa seu quarto escuro, sem LED, sem TV ligada, sem nenhum sinalzinho de luz. Ah, mas eu não consigo, eu preciso de uma luzinha. Não, ó, vamos voltar, tá? Tu tá aqui pra mudar, se ele assistiu esse vídeo até agora, pra mudar ou você ainda vai continuar com aquela mentalidade de dar desculpa? Então vamos voltar pro foco. Quarto escuro, evite cafeína após as 2 horas, 3 horas da tarde, evite excesso de álcool à noite. E por que tudo isso vai influenciar no seu metabolismo? No período da madrugada é onde a gente vai controlar todos os seus hormônios. Vou controlar seu cortisol, vai controlar sua resistência à insulina, vai produzir hormônio GH, vai melhorar sua parte metabólica, vai melhorar sua produção de testosterona, vai regular a grelina e a leptina, como a gente falou antes, que são os hormônios da saciedade e da fome. Então isso aqui é o básico que você tem que fazer. O segundo ponto que muda o jogo também é comer proteína suficiente todos os dias. Porque eu sei que quem tá aqui geralmente tá comendo muito menos do que deveria. O ideal é você fazer uma continha fácil, tá? É pegar o seu peso e multiplicar por 1,6 a 2,2. E aí você vai encontrar o cálculo certo de quanto de proteína você tem que estar consumindo no seu dia a dia. E o ideal não é consumir tudo numa mesma refeição, até porque não vai dar, eu vou te explicar. O ideal é a gente consumir entre 3 e 4 refeições ao longo do dia. Por exemplo, se uma pessoa que está pesando 80 quilos, ela tem que fazer um cálculo de 80 vezes 1,6, que vai dar ali 130, que vai trazer a quantidade de proteína que ela tem que consumir por dia. Mas o ideal mesmo, vamos falar a verdade, seria ela consumir 160 gramas, que é 2 gramas por quilo por dia. Mas ó, 160 gramas de proteína não são 160 gramas de carne, frango ou peixe, tá? Porque 100 gramas de carne, frango ou peixe vai trazer realmente para você 23 gramas de proteína. E um ovo vai te trazer 6,5 gramas de proteína. Então a gente precisa fazer esse cálculo estrutural, que o ideal mesmo seria você passar com nutricionista. Mas ó, vamos ajustando. E portanto, inclua proteína de verdade. Carne, frango, peixe, ovo, whey protein, proteínas em pó, iogurte, leite. Porque quanto mais você consome proteína nesse cálculo, mais você vai dar sustentação para o seu músculo. E mais músculo, mais gasto energético. Melhora da resistência à insulina, menor tendência a acumular gordura.
Ou seja, sem proteína suficiente, você perde músculo e trava o seu metabolismo. Terceiro ponto, e um ponto bem importante, treinar força pelo menos 3 vezes por semana. Não é só você pegar e sair caminhando todos os dias. Precisa fazer musculação, não tem o que fazer. Portanto, treine pelo menos 3 vezes por semana musculação. Trabalhe os seus músculos. Não precisa ser 1 hora de treino intenso. Pode ser 30 minutinhos, bem estruturado. E se você não pode ir na academia, começa com o básico. Uma prancha, agachamento, flexão, abdominal. O básico sempre funcionou. Busque treinar de uma forma que você não treine até exaustão todos os dias, que amanhã você não consiga treinar de novo. Eu preciso muito mais que você mantenha uma constância do que simplesmente faça um dia e fique 5 sem treinar por dor. E ó, entenda, não é que eu tô falando para você fazer musculação e deixar o cardio de lado. O cardio, ele é muito importante, tanto para a saúde cardiovascular, quanto também para ajudar nessa queima. Mas a musculação aqui, ela vai te trazer uma sustentação do seu músculo e vai ativar o seu metabolismo. E ó, entenda, eu tô falando sobre a musculação, mas não é para você deixar o cardio de lado, porque o cardio ele é muito importante, tanto para a saúde cardiovascular quanto para a variação da sua frequência cardíaca. Vai auxiliar muito também no processo de emagrecimento. Mas agora a gente está falando de musculação para quê? Para que o seu músculo tenha uma sustentação e você consiga manter esse metabolismo ativo. E agora o quarto ponto, a gente já falou sobre uma parte dele ali no ponto 2, mas aqui é uma parte mais importante que todo mundo já errou isso. Pare de fazer dietas extremamente restritivas. Cortar tudo não acelera o seu metabolismo. Isso aí só vai ensinar o seu corpo a economizar energia. Então, para de ficar pensando que emagrecer é só déficit calórico. Não dá para ficar fazendo déficit calórico excessivo por muitos meses. O ideal é você passar com um nutricionista para ele montar alguma coisa personalizada para você. Mas se você não consegue, começa com o básico. Melhorando a sua alimentação, a qualidade dela e a quantidade. Para de ficar desembalando as coisas, comendo muito ultraprocessados e tudo mais, e começa a comer alimentos mais in natura. Alimentos que você vai descascar e não desembalar. Quinto ponto, hidratação correta. Metabolismo é 100% bioquímica. E bioquímica vai acontecer no meio aquoso, no meio que precisa de água. Ó, aqui está, por exemplo, quase uma aula de matemática. Então você vai precisar fazer outro cálculo. Eu preciso que você beba de 40 a 50 ml por quilo de peso por dia. Portanto, se você tem aí os mesmos 80 quilos, de 3 litros e 200 a 4 litros de água por dia. E ó, não adianta nada você pegar ali as 4 litros de água e de manhã. Ou passou o dia inteiro igual um cacto, à noite foi lá e 4 litros. Não. Divida isso ao longo do dia. Os dias que você treina um pouco mais intenso, ou se está muito calor e muito seco, precisa aumentar um pouco mais. E ó, uma estratégia fácil. Se você está com dificuldade de tomar essa quantidade de água, opta por uma estratégia de colocar um sabor nessa água. Então coloca ali uma fruta, um morango, uma amora, um limão, que são frutas que têm um baixo índice glicêmico que vão ajudar você a saborizar e a tomar mais água. E ó, o que é o legal também, você pode ir acompanhando a cor da sua urina. Ela precisa ser clara, porém não é transparente e nem escura. E a gente entra no sexto ponto, que é os pontos importantes que a gente acaba negligenciando. Aumente o seu movimento diário. Não adianta nada você ir lá, treinar 1 hora por dia, ficar 10 horas parado. Não, eu preciso que você foque ali numa meta de 7.000 a 10.000 passos por dia. Levante da cadeira a cada 60 minutos pelo menos. Use escadas. Faça uma caminhada leve após as refeições. E o sétimo ponto, controle o seu estresse como parte desse tratamento. Eu vou ser bem sincero, o estresse a gente não vai conseguir evitar. Mas a gente tem que se adaptar à nossa profissão, ao nosso dia a dia, e entender o que esse estresse faz na gente e controlar isso. Portanto, algumas estratégias que vão ajudar você a controlar esse estresse é priorizar uma rotina ajustada, adaptada ao seu dia a dia. Faça pausas estratégicas. Tire algum momento do seu dia para olhar para o sol, dar uma respirada, sentir aquela energia do sol. Reduza o excesso de estímulo digital. Tire um momento para respirar. Nem que seja 1 minutinho que você vai parar de fazer o que você está fazendo. E respirar. Porque se você está vivendo num estímulo de ameaça constante, o seu corpo vai priorizar por sobrevivência.
e não vai olhar para sua definição corporal, não vai olhar para o seu emagrecimento. Ele está em perigo. Portanto, minha gente, metabolismo ele não vai melhorar com motivação. Eu expliquei para vocês o que acontece e o que você está fazendo para o metabolismo estar lento. E expliquei como mudar isso. Não é motivação que vai mudar isso, é constância. O seu corpo é igual ao seu filho. Ele responde ao que você faz e ao que você repete. Então repita essa estratégia certa, porque ele vai responder como performance. Já se você decidir ficar aí repetindo erro após erro, ele vai se adaptar e vai responder com desaceleração. Portanto, esse é mais um vídeo aí para vocês mudarem de vida. Então comenta aqui qual que é a próxima atitude que você vai tomar para sair dessa zona de conforto. E eu tenho certeza que esse canal vai mudar a sua vida. Certo? Até o próximo vídeo.